Ora, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Visão Vermelha. Já sabem que eu sou o Bruno Francisco e estou aqui com vocês sempre a seguir aos jogos do Benfica para fazer aqui um pequeno rescaldo para quem não viu ou para quem viu e queira ouvir aqui uma opinião diferente ou igual, mas uma opinião em vídeo com algumas estatísticas que eu trago aqui para suportar aquilo que eu achei deste jogo. Desta vez o Benfica foi jogar contra o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão e aquele medo cénico que fazia com que o Benfica perdesse muitos jogos frente ao Porto, seja no Estádio do Dragão, seja no Estádio da Luz, parece que tem vindo aqui a desvanecer um pouco, até porque o Benfica nos últimos 7 jogos que defrontou o Porto venceu 5 e estes dois últimos por 4-1 cada um, ou seja, há aqui claramente um afastar desse fantasma, nunca vai haver uma cura a 100% porque são jogos grandes, ora vai ganhar um, ora vai ganhar o outro, isso acaba por ser normal em todos os países que têm futebol de alta competição, acaba por ser completamente normal haver uma repartição ali de vitórias em clássicos e derbys, mas o Benfica tem equilibrado muito mais e agora até leva uma bela vantagem com 5-2 nos últimos 7 jogos neste tipo de jogos. Diria que o Benfica apresentou aqui, na minha opinião, apenas uma surpresa. Eu pensei que Di Maria começava a partir do banco e que Bruma iria ser titular, mas não foi isso que aconteceu. Tudo o resto era o expectável, ou seja, Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras, Auschwitz, Florentino Luís, Coxo, Aktürkoğlu, Pavlidis e Di Maria, lá está. Mas acaba por Di Maria ser aquele jogador que, de um momento para o outro, está desaparecido, está fora de forma, está algo lento, está sem ritmo, não, até perdeu algumas bolas, de um momento para o outro acaba por fazer um lance que arruma a partida, faz o passe para o 3-0, um passe com muita qualidade para o 3-0. Do lado do Porto, a apostar na equipa que tem dado aqui as vitórias, o Porto já não tinha duas vitórias seguidas há muito, muito tempo, há meses. Estava aqui a conseguir fazer uma ligeira recuperação até a nível exibicional e a Anselmi tinha dito na divisão ao jogo que a responsabilidade era toda do Benfica, que não ia olhar para a pontuação, que o Benfica precisava de ganhar para não perder o primeiro lugar, portanto passou a responsabilidade toda para o Benfica e o Benfica entrou forte, marcou logo no primeiro minuto e o Porto. Aquilo que eu pensava que ia ser um bluff, eu pensava que o Anselmi, quando disse algo como isso, de que era tudo às contas do Benfica e que o Porto só ia lá para tentar ganhar o seu jogo porque a época não importava tanto já nesta fase, etc. Pensei que isso fosse um bocado bluff, um bocado mind games, mas não, parece mesmo que o Porto se preparou para isso e quando teve que assumir o jogo, faltou claramente qualidade, faltou claramente uma estratégia, porque o Porto acaba o jogo com três remates enquadrados, dois deles sem perigo, um deles foi o gol. Portanto, criou muito pouco e diria que alguns deles até acaba por ser aqui um adormecimento do Benfica, por exemplo, o gol do Porto é ali um adormecimento do Coxu que acaba por não acompanhar a chegada do médio do Porto. Mas de resto, poucas surpresas, o 11 habitual de Martin Anselmi. Passando aqui já para o jogo, era visível, ou seja, aqui aos 17 minutos o Benfica já vencia a partida, já estava 1-0 e era visível que a estratégia do Futebol Clube do Porto passava por sobrecarregar o seu lado esquerdo, como podem ver ali pelo mapa azul, ou seja, o seu lado esquerdo que é o direito do Benfica. E o Benfica acaba por ter no lado direito Tomás Araújo, que tem jogado, já é público, ou seja, tem estado a jogar com uma pequena lesão. Pequena, que eu acho que não é assim tão pequena quanto isso, porque já dura há muitos meses e o jogador anda a ser tratado há muitos meses e pode dar em operação. Lá diz que está tudo a ser feito em condições para que não deem em operação, mas veremos o que é que isto vai dar depois mais à frente. Mas claramente Tomás Araújo a jogar condicionado, Di Maria também não o ajuda. Porque é das suas características e ainda para mais fora de ritmo, ainda pior. Portanto, era um lado frágil e o Porto colocou praticamente toda a sua equipa sobre o lado direito do Benfica, sendo que o Benfica acabou por remediar esse problema, puxando Osnas para essa ajuda, puxando António também para o pé de Tomás, puxando também Florentino para esse lado, para que o Benfica conseguisse suportar então essa carga do Futebol Clube do Porto. O certo é que acabou por superar e acaba a segunda parte até por vencer por 2-0. Acaba a primeira parte, não foi a segunda, foi a primeira parte. Na altura do segundo gol de Pavlidis chamei aqui a atenção e pus aqui os dois gols de Pavlidis. Foi um belo trabalho em ambos, de forma diferente, ou seja, no primeiro a responder a um cruzamento num golpe de primeira que deixa o Diogo Costa completamente pregado ao chão, tal a classe que foi, a bola
conforme chega, é logo encaminhada para a baliza e é uma finalização de classe, uma finalização com muita eficácia por parte de Pavlidis, que demonstra que está com confiança, mas mais confiança demonstra ainda o segundo gol, quando ele recebe a bola que vem de uma carambola do Florentino Luís e ele acaba por até sentar o defesa, deitá-lo no meio do chão, o defesa do Porto, contorna e depois atira para o fundo da baliza. Para quem já o acompanhava, foi isso que eu escrevi aqui neste tweet. Para quem já o acompanhava nos tempos do AZ na Holanda, ele tem vários gols destes, vários gols de trabalho técnico dentro da área em que ele senta e dribla os centrais adversários. No Benfica não é muito comum de se ver isso, é um jogador que tem vindo a subir a sua confiança e é um verdadeiro reforço de inverno para o Benfica, até porque hoje finalizou num trabalho técnico dentro da área, onde ele lá está, finta os defesas e acaba por finalizar na cara do guarda-redes. Respondeu a um cruzamento com o pé de primeira e respondeu a outro cruzamento de cabeça. Portanto, é alguém que está na plenitude da sua confiança, das suas capacidades, está bem, está moralizado, está com ambição, está com querer marcar golos e já leva 24. Igualou o Vinícius naquilo que foi a sua época de estreia no Benfica, com 24 golos, sendo que aqui o Pavlidis soma ainda 9 assistências. Portanto, é um avançado essencial para o jogo ofensivo do Benfica, trabalha imenso defensivamente, mas ofensivamente não só marca, como assiste, como ajuda a ligar o setor médio com o setor atacante, baixa bastante, é móvel, portanto está aqui um belo reforço e oxalá continue assim. O Benfica chega então ao intervalo a vencer por 2-0 e eu tinha colocado aqui que o Benfica podemos gostar mais ou podemos gostar menos daquilo que é o estilo de Bruno Lage. Na minha opinião, eu também não gosto de ver propriamente um treinador de um clube grande a entregar o jogo ao adversário, a jogar na expectativa, a baixar linhas, a esperar que haja um erro, a esperar que haja espaço. Também não é esse o estilo de jogo que eu mais adoro num clube grande. Contudo, Bruno Lage já mostrou várias vezes que não tem problemas nenhum em jogar dessa forma e está confortável em jogar dessa forma. E a verdade é que com o Atlético de Madrid, com o Futebol Clube do Porto duas vezes, ele tem conseguido mostrar que acaba por ser essa a estratégia que adota em jogos grandes e acaba também por ser essa a estratégia que lhe tem trazido também bons resultados em vários desses jogos grandes. Portanto, chegou ao intervalo com 2-0, numa primeira parte em que baixou linhas, explorou pelo Porto e depois soube muito bem que espaços é que devia explorar para chegar então a situações de gol. É verdade que a saída de bola sob pressão ainda não é feita como deve ser, ainda tem alguns problemas, mas também é verdade que o Benfica, quando experimenta esticar o jogo em Acturcoglu, ou até, por exemplo, em Pavlidis para segurar e esperar por Di Maria, também conseguiu dar essas soluções e acabou por sair para o intervalo a vencer e a vencer bem, ficou curto, ou seja, foi 2-0, podia ter sido perfeitamente um 3-0. Depois eu também tinha dado aqui o palpite que, eventualmente, pela primeira parte que estava a fazer, Tomás Araújo deveria ficar no balneário ao intervalo. Ele via-se que estava condicionado, via-se que não estava a conseguir ajudar muito o Benfica. E na segunda parte fiquei surpreendido quando o vi a regressar ao relvado. Coloquei aqui este mapa das últimas substituições do Tomás Araújo. É possível ver que apenas uma vez chegou ali aos 84, tudo o resto foi 66, 60, 57, 45 e 57. Ou seja, é ali algo entre o início da segunda parte e os 60 minutos, ou seja, ele está ali capaz de fazer 15 minutos eventualmente numa segunda parte. E hoje acabou por se confirmar. Eu fiz o primeiro tweet e depois fiz o segundo a confirmar. Saiu ao minuto 60, 61, portanto acaba por manter essa regra. Tomás Araújo, em esforço, dá para 60 minutos, mas isto já a esticar, porque se vê que está em sofrimento e está a dar o que tem e o que não tem para poder ajudar o Benfica. E esta acaba por ser aqui aos 15 minutos, ou seja, a reação, digamos assim, os primeiros 15 minutos após o gol do Benfica, a reação do Futebol Clube do Porto, que lá está, como eu estava a dizer há pouco, Bruno Lage prefere baixar linhas, prefere entregar a bola ao adversário e reparem que o Porto teve realmente muita posse, 62% nesse período, teve muita posse, mas não entrou na área do Benfica e é tudo isso que o Bruno Lage procurava, ou seja, o Porto com muita bola, até com boas triangulações algumas vezes, até com Mora aqui e ali causar um ou outro desequilíbrio na defensiva do Benfica, mas também é verdade que acabou por não criar perigo. Portanto, e para finalizar, o Benfica acaba por vencer por 4-1 em pleno Estádio do Dragão. Acaba por ser aqui um jogo em que o Benfica podia ter tido um marcador mais dilatado, podia até nem ter sofrido gols, porque o gol do. Claro que para haver gols tem que haver sempre erros, mas o gol do Futebol Clube do Porto, o gol de Samu, é uma recarga a um remate do Porto de um jogador que aparece à entrada da área com espaço para tirar a baliza de Trubin. Não há aqui grande razão para aquele lance ter acontecido, era já uma fase de descompressão, estamos a falar aos
81 minutos com 3-0, e o Porto estava em baixo no jogo, estava até descrente no jogo, e o Benfica deixou-se levar um pouco e adormeceu ali e acabou por surgir essa ocasião. De qualquer das formas, não acabou por até fazer o 4-1 depois no tempo extra por Otamendi. E eu queria chamar aqui a atenção, porque eu também no X também acabei por chamar a atenção para isso, para a prestação de Belotti. Belotti pode não ter um requinte técnico brutal, pode não ser um goleador nos dias de hoje, já o foi no passado, mas hoje em dia é um jogador completamente diferente. Mas neste tipo de jogos é bastante eficiente, ou seja, ele entra e ganha bastantes faltas, ele ganha bastantes duelos, é um jogador que segura a bola, que temporiza, que ganha tempo para o Benfica, que quebra o ritmo no jogo. Portanto, diria que essa experiência que o italiano traz, é um jogador muito inteligente e muito batido nestes ambientes. Portanto, foi uma boa mexida. Pavlidis saiu, mas Belotti veio para dentro com uma missão de ajudar e conseguiu. De resto, no que toca a números, até pode parecer algo equilibrado, ou seja, 14 matos contra 14 matos, 5 enquadrados contra 3 enquadrados, mas depois tudo espremido, foi claro que o Benfica esteve por cima, foi claro que o Benfica foi a equipa mais preparada, e depois também basta olhar para os bancos, ou seja, o Futebol Clube do Porto tem Namazo, tem Gonçalo Borges, tem Zé Pedro, tem André Franco no banco. O Benfica acaba por ter Sheldon, acaba por ter Belotti, acaba por ter Udal, ou seja, Bruma, que nem foi a jogo. Ou seja, o Benfica tem um leque de opções que permitiu dominar este jogo de início ao fim, e Bruno Lage esteve bem, mexeu bem, preparou bem o jogo, foi uma boa estratégia. O Benfica entrou a vencer, logo aí mudou tudo e o Benfica vence por 4-1 e foi superior. Portanto, diria que naquele jogo que metia algum receio nesta fase da temporada, o Benfica resolveu bem os problemas. Fiquem por aí, há mais vídeos já a seguir ao Tirsense. Até breve.